pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo. Tô com uma casa muito interessante, olha, gestora que tem anos de estrada, tá com um rendimento assim incrível e a gente trouxe que é diferente, tá fora do radar da maioria dos investidores, então prestem muita atenção. Tô com o José Luiz, que ele é fundador da casa e também é o gestor há vários anos. Então vou começar, obrigada por ter topado gravar aqui com a gente. Conta um pouquinho da sua história, a história do fundo, desde 2006, né? Então faz esse panorama aí geral pra gente. Muito bom, obrigado pelo convite, agradeço a todos pela atenção também. Sou José Luiz, como a Linda disse, sou gestor e fundador da Jauli Asset Management. A nossa gestora a gente abriu em 2006, na época focada exclusivamente em ações. Eu e o Roberto Pinterier, que continua à frente da gestão da empresa. De lá para cá, nossa empresa cresceu bastante. Hoje a gente tem aproximadamente 250 milhões de reais sob gestão, tem mais de 1.300 cotistas e nosso time também cresceu bastante, somos em 7 hoje. E mais recentemente o Flávio Portela se uniu a gente para fazer gestão do nosso fundo multimercado, que a gente está incubando ainda. Então é uma novidade, olha, spoiler do que vem por aí, né? Daqui a pouco tem fundo multimercado disponível. A gente está aprendendo com ele como é que faz isso, mas de qualquer forma é uma gestão completamente diferente na nossa, é muito legal. A gente tem muita experiência nesse fundo. E vamos falar do fundo de ação, né, que está disponível aí nas principais plataformas hoje em dia. Qual que é o valor mínimo para entrada? E também eu quero saber da taxa, que é muito boa. A taxa de administração, gente, vocês estão acostumados na dobradinha, né? 2%. 2,20%. Qual que é de vocês? O nosso foge bastante do tradicional, é 1,35% com 20% de performance, não? Então isso é um super atrativo para a pessoa física, né? Mostra o seguinte, o gestor só ganha dinheiro se efetivamente ele tiver retorno. Então tem que ganhar muito. Tem que ganhar muito dinheiro para poder ganhar dinheiro, para poder compensar a diferença da taxa. E o valor de entrada? R$5.000, movimentação a partir de R$1.000 e... O resgate também, super interessante. O resgate é D+4, é o menor prazo de resgate entre todos os fundos de qualidade abertos. Então, aliás, hoje em dia, praticamente todos os fundos. Né? Isso é muito bom, porque a maioria vai pedir um D+30, né, na média, e vocês conseguem ter essa agilidade aí para conseguir... eu quero investir em ação, mas sei lá, eu tenho mais receio, vou pegar uma parte para dar uma testada, ou 5.000, sabe que consegue resgatar mais fácil. Consegue resgatar e nossa grande vantagem é a agilidade. Nosso fundo não é gigante, como eu disse, a gente tem 250 milhões de reais sob gestão, o que permite com que a gente tenha um prazo de resgate relativamente curto. Né? Boa. Outra coisa que também, que é o que a gente quer saber, né? Como que está a rentabilidade do fundo hoje em dia? O nosso fundo está espetacular. Na verdade, em qualquer janela no ano, 12, 24, 36 é a nossa melhor janela de todos os tempos. A gente está entre os 2% melhores fundos de ações. Também 48 e 60 meses, então a gente venceu até a reeleição da Dilma, com os retornos que vieram a seguir. Nosso fundo está super bem ranqueado em termos de retorno, mas mais importante do que isso é que a filosofia de investimento se prova consistente. Eu trouxe isso aqui, gente, porque olha que coisa mais bonita. Eu sei que não vai dar para enxergar direito, mas só para vocês terem uma ideia do que eles fazem aqui, gente. Isso aqui é análise de uma empresa. Olha o tanto de gráfico. Aqui são as perguntas, porque... Não, maravilhoso. Esse mapa que a Glenda mostrou é a nossa análise, nosso mind map de Trisul. Não, eu peguei de várias aqui, empresa. Eu vou levar tudo para casa. Tem as outras ali. Mas assim, é assim que a gente trabalha. Explica um pouquinho a filosofia mesmo. Para a gente, a gestão está diretamente relacionada com a análise. Então, a gente realmente entende a fundo como o negócio funciona, de onde vêm as receitas, para onde vão os custos. A gente procura fechar ao longo do nosso processo de investimento todos os gaps do que a gente não sabe. Que gestão de risco para a gente não diz respeito à volatilidade, toda aquela história. Diz respeito exatamente à incerteza sobre o valor econômico. Então, por exemplo, quando a gente pega uma empresa como a Trisul, como a Unidas ou qualquer outro caso que a gente tenha, a gente vai atrás do que de fato influencia no valor da empresa. Mapeia todas as fontes de risco e estressa todos os cenários possíveis para de fato ter uma visão melhor também, do valor econômico. Em vez de ter um target price, a empresa vale X, Y, Z, a gente enxerga quanto ela pode valer nos cenários distintos. Bacana. Vamos então o que o povo gosta. Vamos falar de um setor específico que vocês têm, que é bem representativo na carteira, que é sobre as empresas que fazem locação de automóveis. Então, primeiro explica um pouquinho, dá um panorama geral do setor, para todo mundo ficar na mesma página e a gente começar a discutir sobre esse negócio. Vamos lá, o setor realmente a gente tem 3 empresas muito boas no setor, essa é uma grande vantagem.
Só para explicar um pouquinho do tamanho do setor no Brasil, é um setor muito pouco penetrado na locação de veículos. A gente tem uma frota de veículos leves no país em torno de 43 milhões de veículos. Tem um pouco de disputa sobre esse número, porque tem frota em circulação, tem frota que não circula, mas de qualquer forma em torno de 40 milhões de veículos, 10 milhões de pesados, né? É um mercado muito pouco penetrado, tanto na gestão de frotas quanto na locação, que é o que as pessoas conhecem do que a gente chama de RAC. Então, se eu citar RAC, é rent a car, é alugue um carro. Quando você vai lá no aeroporto, tem aquelas cabinezinhas, você vai lá e pega o carro. No aeroporto ou em agências, principalmente, né? Aeroporto que a gente vai. Os Ubers, por exemplo, vão pegar em agências fora do aeroporto. O aeroporto tem muita fila. E é uma super novidade e super benéfico para o setor também, né? Do Uber, hoje em dia. Bastante, é uma demanda muito grande. Eu vou comentar, mas assim... Por cima, o Uber hoje tem 350 mil carros rodando no país em Uber. Só tem 50 mil que está na mão das locadoras, que são carros de locadora. Então, tem muitas fontes de penetração e de crescimento desse setor, e para as três maiores especialmente, né? Tá, então passa de novo quais são as formas que as empresas podem ganhar dinheiro. Vamos lá, a forma mais fácil de entender o negócio, muito embora vai levar uma má impressão do tamanho do retorno do negócio, mais ou menos assim. Se a gente pegar um carro médio que essas empresas alugam, o valor de mercado do carro é em torno de 40 mil reais. Elas têm 30% de desconto, 28, 27, dependendo da empresa que a gente está dizendo. Então elas compram por 28, alugam esse carro por basicamente 70 reais por dia, o que dá, sobre a base do valor que eles pagaram, quase que 5% ao mês. Eles alugam por R$ 1.500 por mês o veículo. E depois de 15 meses eles vendem o carro, entre 12 e 15 meses eles vendem o carro e ainda com lucro. Não, isso é um absurdo, né? Você comprou um carro e ainda tem lucro com isso. A gente só tem prejuízo. Parece um negócio espetacular. Eu compro uma coisa que vale 40, eu pago 28, recebo 5% ao mês e depois eu vendo por 30. Vamos falar então das três principais empresas que a gente tem negociado na bolsa hoje em dia. E assim, o que você olha de múltiplos? Qual é a comparação? O que a gente tem hoje em dia? Vamos lá, a mais tradicional delas, a maior e vamos dizer, mais líquida empresa é a Localiza. Ela é um espetáculo de empresa, a gente foi acionista dela desde 2006 até 2009, depois a gente pingou uma vez ou outra como acionista dela. Nosso viés é mais de valor, então o fundamento que o setor teve desde 2006 para cá mudou bastante ao longo do tempo, tanto que a própria Unidas, que na época era Locamérica, passou por momentos mais difíceis, né? A Localiza é uma empresa espetacular, é a maior do setor de longe, então, para você ter uma ideia, ela tem 50% de todos os veículos de locação, na atividade de locação de veículos, né? É a líder do setor, ela tem um múltiplo de preço-lucro, para todo mundo ter uma ideia em termos de nível de preço, né? Quanto o mercado gosta da Localiza. Ela negocia na fotografia, que é o preço-lucro corrente, 34 vezes, contra 22 da Unidas e contra 21 da Movida. Se a gente olhar o preço-lucro futuro, né, o esperado, está em torno de 26 para o ano que vem, enquanto o da Unidas, que às vezes eu posso chamar de Locamérica, mas era a o nossa nome querida antes. Era anterior, a Locamérica se juntou com a HIT, depois com a Unidas, e a marca de varejo virou Unidas. Mas o deles está em torno de 17, e o da Movida também em torno de 17. A gente tem na nossa carteira a Unidas, tem vários fundamentos específicos da empresa e ela está surfando realmente uma maré muito positiva dentro do mercado. Então vamos falar então o que você vê para o crescimento do setor. Porque assim, na minha visão, pelo menos tem que ter crescimento econômico do país, né? Não é uma coisa assim, importante para a gente conseguir ver. Mas cita aí o que você acha que é importante e determinante para a gente ver esse setor deslanchando mesmo. Vamos lá, sem dúvida. Se o país ajudar, elas vão muito bem. Vai conseguir... elas tiveram um sucesso muito bom, mesmo nos anos aí Mesmo quando estava... Elas tiveram porque, de fato, tinha muito upside dentro do próprio modelo de negócio. E algumas delas, por exemplo, como a Unidas, ainda tem uma agenda interna bastante importante. Em melhoria de atendimento, ganho de escala, eficiência operacional, etc. E até de redução de custo de capital. Está na moda agora dizer, né, da queda da taxa Selic, 70% das dívidas da Unidas ainda estão, vamos dizer, taxas muito caras. Nossa, vai ser uma bela CDI mais 1,6, quem quer? Se ela emitir, por exemplo, debêntures a CDI mais 1,6, acho que o book fecha no mesmo dia, né? Com certeza. É caro pagar, mas 30% da dívida já é CDI mais 0,6. Agora, o crescimento de locação passa por várias coisas que estão na moda de se dizer, né?
Todo mundo fala das fintechs, de como os consumidores se relacionam com o dinheiro, a relação que eles têm com o dinheiro. E o mercado de locação, você tem a mesma coisa, a diferença da posse para o uso, né? Cada vez mais a posse deixa de ser importante e o uso passa a ser mais importante. Você tem um número de viagens por ano, por habitante no Brasil, no resto do mundo inteiro, também é muito pequeno. Tem uma questão econômica, por exemplo, no caso da frota, teve o IFRS 16, para quem não sabe, mudaram o conceito da contabilidade, as empresas que trabalham com ativos de terceiros, que alugam, fazem leasing, são obrigadas a refletir isso em balanço. E aí, portanto, você não tem a vantagem de não aumentar o endividamento da empresa para efeito contábil. Então você tem várias coisas que permeiam o hábito de consumo e empurram para a alocação de veículos. Pra você ter uma ideia, assim, para ficar bem fácil de entender, a gente tem 210 milhões de pessoas, são 50 milhões de cartões de crédito, que são fundamentais para que a operação possa acontecer, para que alguém possa alugar o carro. Você imagina que esse carro de 40 mil, se ele é entregue na mão de um consumidor que a empresa não conhece, ele tem que conseguir pagar por isso. A maneira com que ela consegue viabilizar o aluguel via cartão de crédito. Por isso, às vezes, dá fila, as pessoas ficam bravas com a locadora. Todo mundo reclama disso mesmo. Então, mas não tem jeito, porque ainda que você tenha feito a reserva anterior, quando você chega na agência efetivamente para pegar, a pessoa precisa confirmar que você é você, precisa provar o limite do cartão. Então, são essas coisas que tomam um problema. Mas 200 milhões de pessoas, 50 milhões de cartões, 11 milhões de brasileiros já alugaram alguma vez na vida carro. A frota, como eu disse, rodando de aluguel de carro são 400 mil. É muito pequeno perto da população dos 200 milhões, é muito pequeno dentro dos 50 milhões de cartões e é muito pequeno dentro dos 11. Quais são os vetores? Os vetores aumentar a penetração de cartão de crédito. Com fintech, cartões de crédito, etc., está praticamente garantido que isso vai acontecer. Então, vamos falar de um assunto agora que não é muito bacana, que é sobre imposto. ICMS vai mudar, não vai mudar? O que afeta para as empresas? Então, dá uma explicadinha aí para a gente. Vamos lá, a gente é muito pouco preditivo em tudo que a gente faz. Dentro daquela primeira parte da nossa conversa, a gente prefere conseguir entender os riscos, entender o balanço de riscos e decidir se isso pode acontecer ou não e calcular o impacto de fato. Sem dúvida, se a venda do veículo usado passar a ser tributada, a margem do segmento de venda de veículos, então gestão de frotas, locação de veículos e venda de veículo seminovo. Essa margem do veículo seminovo é fundamental para o funcionamento do negócio da empresa. Sem dúvida que machuca e vai mexer, vai ter impacto econômico. Só que esse impacto é primeiro compensado quase que imediatamente pelo repasse do preço. Porque é muito simples, a empresa compra o carro, aluga e vende o carro. A taxa com que ela vai alugar, o valor da diária, é cobrado em proporção, em função do custo e da margem que ela tem que ter. Então, de fato, isso no curto prazo ela é rapidamente compensado. Você tem um estoque de carros. Sobre esse estoque, o prejuízo está feito. Você vai ter que vender esses carros e o valor da diária é só sobre o corrente. Então, você tem um impacto de valuation. Agora, nem nós, gestores, nem as empresas acreditam que essa tributação deverá ocorrer. Simplesmente porque não interessa para ninguém. Não interessa para quem? Não interessa para o governo, a montadora. Para a montadora, assim, a locadora de carro é a maior compradora de longe de veículo. Vocês têm uma ideia, hoje 45% da venda de todas as montadoras é o que chama venda direta. Né? Dessa venda direta, 40% é representado por essas locadoras. Então, se essas locadoras tiverem um problema na venda do veículo, isso também, o fluxo de compra de veículo também vai ser impactado. É um momento macroeconômico ruim de mexer no bolso das montadoras, que elas empregam muita gente, e a gente teve um problema no nosso país vizinho, a Argentina, era responsável por 10% da produção de veículos aqui do Brasil e caiu 50%. Tá, você falou um monte de coisa boa. O que tem de riscos aí para o setor? Bom, risco, a gente viu, inclusive saiu no jornal recentemente, a Toyota fazendo um movimento de se verticalizar em relação à locação de veículos. Mas parece que não deu tão certo assim. Eles tentaram, né? Eles lançaram. Você pode alugar um Etios por R$145 por dia, quando nessas locadoras você aluga a R$70 e talvez você leve até um Corolla. Mas, então, é muito difícil dela penetrar nesse mercado de locação. Ela precisaria ter justamente uma distribuição geográfica grande, tem todo o custo operacional de verificação da entrega desse carro, da devolução. No Brasil, a gente tem alguns gargalos, né? Que a apropriação indébita não é crime.
Então, por incrível que pareça, quando você conversa com as empresas qual que é o problema da fraude, é que alguém pega o veículo, leva o veículo, some com o veículo, não devolve e quando você vai efetivamente recuperar o veículo, ele esqueceu de entregar, de devolver o veículo. Então é muito difícil, esse tipo de custo operacional é muito caro, você tem que ter rastreador, bloqueador. Quando o carro é devolvido, você precisa verificar pneus, tanque de combustível, ver se não teve peça furtada, etc. Então é um custo muito grande, sem escala não para de pé, não é só para pequena locadora, para montadora também. E esse grau de dependência, vamos dizer, muita gente suporta essa decisão econômica de entrar em locação de veículos, ao receio das montadoras em tornar-se muito dependente das locadoras. Isso já acontece, quer dizer, é o que eu disse, 40% das vendas já vai para essas locadoras. E no passado, se a gente voltar para a década de 80, 90, elas já eram dependentes das concessionárias, então não é uma situação diferente. E outra coisa também que muita gente fala, bom, mas o que vai acontecer se os carros autônomos começarem a ganhar share? Bom, car sharing primeiro surgiu o car sharing. Car sharing já nasceu morto pelo Uber, aparentemente. Porque o Uber, ele te dá o mesmo carro, te dá um motorista, você não precisa achar lugar para estacionar, você não precisa parar, ainda te deixa na porta, e o car sharing não faz sentido. Então, existe car sharing, por exemplo, hoje em São Paulo, a R$10 por hora, isso dá 240 por dia, as locadoras ganham 70. Então, economicamente não é uma coisa muito inteligente. Pessoas físicas, né? Imagina pessoas físicas fazerem car sharing, como fazem, por exemplo, com o Airbnb dos seus imóveis. Não faz sentido, você deixaria um carro seu rodando em São Paulo inteiro, no pinga-pinga, com pessoas que você não conhece, para depois... Não tem como. Então, o car sharing é essa história. O carro autônomo é um perigo para as montadoras de fato, porque alguns estudos fazem a seguinte sensibilidade. Para cada carro autônomo, quantos carros próprios deixariam de ser necessários? Se o carro ficar rodando o dia inteiro, a conta é entre 6 e 8 veículos. Isso reduziria ao longo do tempo o tamanho da frota e, portanto, a venda dessas montadoras. Agora, para a locadora de veículo é hoje uma grande operadora de ativo. Então, se a operação de ativo for locação de veículo com o Uber dirigindo, ela tem locação com a pessoa física, o próprio passageiro querendo dirigir, ela tem. Se for helicóptero, ela vai ter, se for patinete, se for bicicleta, se for carro autônomo, também. Alguém tem que ser dono desse ativo e tem que administrar essa frota. Você imagina hoje que se os carros da Localiza, por exemplo, ficassem rodando o tempo inteirinho. Só para esclarecer um pouco ao que eu me refiro. No caso da gestão de frotas, 98% da frota fica alocada, está lá alugada. Você tem 2% ali que não trabalha. No caso do RAC, que é a alocação de veículos, esse número cai para 78%. Da Unidas, por exemplo, esse trimestre, que ele cresceu bastante a frota em ativação e tal, foi para 75%. Então tem um percentual que não roda. Se você pudesse efetivamente ter os seus carros rodando o dia inteiro, inclusive com uma tarifa por hora ou por minuto, que é a hora que você compõe o valor do dia dá um retorno até maior do que o valor da diária, seria espetacular. Ela não tem que ter pátio, não tem fila nas lojas para poder retirar o carro, a pessoa desbloqueia o carro, sai dirigindo o carro, etc. Seria espetacular. Então, não é uma ameaça direta para a locadora, que alguém vai ter que ser dono desses ativos, mas para o motorista do Uber. Agora, está perto no Brasil de entrar carro autônomo? Que sempre está tratado, né? Também. Difícil, né? Você tem uma frota 40 milhões de veículos, o mercado disseminou, por exemplo, 5 milhões e 200, sendo que de 1 a 3 anos tem 1 milhão e 200. A produção nacional já é 2,8 milhões. Só para vocês terem uma ideia do tamanho que esses veículos autônomos teriam que tomar até que isso de fato mexesse na vida das pessoas, né? Bacana, muito bom. Zé, obrigada pela aula. Acho que sim, deu para entender tudo sobre o setor de locação de veículos. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês ficam de olho aqui, que o pessoal vai deixar nos comentários e vocês me ajudam a responder também. Mas obrigada, muito obrigada pela participação, por todos os comentários, espero que tenha ajudado vocês. E olha, qualquer dúvida sobre a gestora, tem o site de vocês, tem cartas trimestrais, eu sei que eles vão produzir mais conteúdos ainda, então fiquem de olho que vale a pena acompanhar a gestão. Eu que agradeço, Glenda. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Um abraço e até a próxima.